Olá, gente, esse episódio me lembrou quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube e eu, eu sempre fui uma pessoa muito empolgada e eu saía dos eventos, logo quando eu comecei a trabalhar com disciplina positiva, empreendedorismo materno, eu saía muito animada, eu pegava a câmera e fazia um vídeo. Aí eu lembro que eu tinha uma amiga que falava: Jana, eu amo quando você pega a câmera e você não... Me parece que você não elabora e você se joga, assim, né? E quando eu faço aqui o podcast, eu faço minimamente um roteiro, né? Para compreender o que eu vou falar para vocês e ligo a câmera e vou. E hoje foi exatamente assim. Eu me lembrei muito desse período agora, que foi muito gostoso, assim. Teve um primeiro vídeo que eu fiz também falando sobre gritar, sobre bater, por que a gente acreditava que educar era sobre isso, né? E depois vejam, eu vou deixar aqui embaixo lá no na nossa comunidade do WhatsApp o link do YouTube. Eu com uma carinha tão novinha, gente, assim, eu comecei tem um tempo com esse assunto, né? Eu fico até emocionada, assim, porque isso realmente mudou a minha vida. Eu trabalhava como fisioterapeuta, né? E eu fui muito atravessada pela maternidade, positivamente nesse lugar. Nesse evento que eu estava agora, eu falei disso por causa desse evento que eu estive agora, que foi o Beach Mommy, o Mãe Summit 2026, que eu liguei essa câmera hoje para falar também sobre esse evento, tudo que veio a partir dele e essa coisa desse lugar empolgado, né? E teve uma palestrante que falou algo que eu achei muito interessante, que eu acho que define muito a minha trajetória de trabalho depois que eu me tornei mãe, ela falou assim, não é um lugar onde nossos filhos nos ensinam, vieram para nos ensinar, mas é um lugar onde a gente se mobiliza a mudar, né? Em função da existência deles, e como isso é bonito. Então não é que eles estejam aqui com essa obrigação, entende? Porque isso termina sendo pesado, né? Mas é o que a existência deles faz em nós, né? E para mim teve um lugar de muita mudança, assim. A maternidade, ela me arremessou para mim mesma. Eu tive uma possibilidade muito grande de me aprofundar em temas sobre mim que eu ainda não tinha visitado. E olha que eu faço terapia, eu já falei para vocês aqui, né? Há pelo menos, sei lá, uns 23 anos, por aí. A terapia é o meu grande respirador, assim. Só que é muito doido isso. Eu falo isso para as mulheres que eu atendo, que eu já atendi, vejo muitas mulheres também querendo esse lugar de olhar para si por causa dos filhos, né? Então, eu fiz um caminho de aprofundamento em lugares que eu não tinha visitado ainda, por causa desses dois seres humaninhos. Alice, principalmente, que foi a primeira que veio e que me trouxe esse grande questionamento, né? Sabe, assim, eu falo para elas, se não for por você, que seja por eles, né? Porque eu digo isso por quê? Porque eu... Tá, mas por que eu preciso agredir? Sabe, eu me lembro que quando a Alice era pequenininha, quando eu comecei a estudar, na verdade, eu grávida, eu já comecei a me interessar. Mas teve um momento específico que ela me olhou com um olhar de medo. Assim, regalou o olho quando eu falei de um jeito mais duro, sabe? E eu pensei, cara, eu não quero uma menina criar um filho com esse olhar de medo. Isso não faz o menor sentido pra mim. Eu falo disso, entende? Aí eu vou precisar olhar como é que isso reverbera sobre a minha história? Como é que eram esses olhares de medo? O que isso aconteceu em mim? Sabe? Como era a relação que eu estabelecia com essa figura de autoridade diante desse olhar medroso, sabe? Muita desconfiança. Hoje eu tenho uma relação com meus filhos de muita confiança. Eu percebo que vem de tudo isso. Mas eu já tô falando outra coisa, né? Pessoa, gente... Enfim. E aí nesse evento, a Dani Junco, que eu até trouxe o livro dela aqui, ó, Mãe, Por que Você Trabalha, eu super recomendo que vocês comprem, porque é um livro maravilhoso. Ela fala sobre o lugar dela estar grávida e já questionar isso. E ela começou a se mobilizar para trabalhar com algo que fizesse sentido para ela. Isso foi algo que aconteceu comigo, né? E aí nesse evento, ela criou a Beach Mommy, já está há 10 anos, ela fez um evento agora
super grande para falar sobre empreendedorismo, falar sobre independência financeira, emocional. E eu fui afetada por várias falas assim de muitas mulheres. E teve uma, inclusive, que foi uma mesa em que tinha tava a Bela Gil, acho que é a Mãe Fora da Caixa, que eu esqueci o nome dela agora, ela tem alguns livros bem legais também, fala de adolescência. Gente, é uma pessoa com nome é um negócio, né? Mas eu sei que a discussão era, não, acho que a Mãe Fora da Caixa era outra mesa, mas enfim, era sobre a discussão, o levantamento era sobre o que de fato, peraí, rapidinho, o que de fato, a pessoa engasgou, vocês viram, né? Ao invés de eu pegar água, eu peguei o leque. Enfim, não sei o que isso quer dizer, mas seguimos. E ela é um lugar de trazer um questionamento de o que fica para os nossos filhos, como eles nos veem. E aí elas estavam falando o quanto eles veem coragem, o quanto eles veem, quando eles se sentem felizes de verem as mães vivendo aquilo que faz sentido para elas, o quanto nos foi contado uma grande mentira, né? Uma grande falácia, assim, de que a gente precisa estar completamente presente, né? O que é estar completamente presente? Isso não quer dizer que a gente tenha que... Eu não estou aqui negando o lugar das mães que optam e escolhem por isso. Mas é um lugar, assim, de que parece... bem esse conto do vigário, né? De que os seus filhos, eles vão realmente se conectar com você a partir da sua presença plena. E como isso nos confunde e faz a gente alimentar uma grande culpa. E eu vi ali mulheres tão poderosas levantando sonhos, né? Colocando projetos com significados tão importantes para as próximas gerações, inclusive para eles. Sabe? O que de melhor a gente pode deixar para eles do que o nosso próprio legado, daquilo que a gente acredita, né? Sabe, assim, então tava rolando essa discussão, e aí eu lembrei muito do meu projeto, gente, que é o Nem Só de Mãe Viver Mulher. Eu tô até com a camisa aqui que a Dani, que é Lute como uma Mãe, que tem muito a ver também com isso, né? De como surgiu esse projeto, que é esse lugar onde a gente pode e deve existir para além dessa função, né? E aí questionando todo esse lugar da maternidade, dessa presença, dessa relação de educação. Nessa viagem eu peguei um Uber com um rapaz que devia ter uns 22 anos e a gente conversando, ele me falando, amiga, que era assim que ele se referia a mim, né? Eu fui muito espancado pela minha mãe. Eu fiquei até pensando, meu Deus, por que isso chega pra mim, né? Por que será? E ele contando que a mãe dele fechava todas as cortinas do quarto e espancava ele com 8, 9 anos, do sangue descido ele ficar desfigurado. Que o conselho tutelar entrou algumas vezes, mas que ela não... quase foi presa, mas ele foi crescendo e ele mesmo não quis mais. Aí ele contou um episódio em que ele bateu num amigo e que o amigo desmaiou. E ele ainda me disse assim, eu não sei por que eu fazia isso. Eu falei, você tem certeza que você não sabe? Você apanhava tanto, né? Aí ele, é verdade, porque às vezes o óbvio nem é pensado com relação a pai e mãe, né? Você fica encontrando desculpas para aquilo. E aí ele disse que esse amigo dele desmaiou e que a mãe dele fez a pior coisa do mundo. E eu achei que ela tivesse dado uma surra, outra surra nele. E ele disse que não, que ela cortou o cabelo dele, que era bem cacheadinho, em buracos, deixou vários buracos na cabeça dele, né? E ele contou assim, me olhou no retrovisor com os olhos bem marejados, assim. E eu, putz, cara, eu sinto muito. E ficou aquele silêncio entre a gente. Eu tô trazendo isso porque eu falei pra ele, ele tava com uma filhinha de 3 meses, você vai ter oportunidade de fazer diferente agora. Aí eu falei que trabalhei como educadora parental um tempo. Ele, poxa, eu queria tanto saber mais sobre isso. Eu falei, me segue, me acompanha, eu divido algumas coisas, mas também é um assunto que você pode facilmente hoje ter acesso. Porque quando eu comecei, né, gente, nem se falava sobre isso. E eu tô dizendo isso porque o que é estar disponível para os nossos filhos, né? Que presença é essa? Esse fato é um fator mais extremo de violência, mas eu, por exemplo, puxava a Alicia pelo braço, esticava, antes de ter o conhecimento que eu tinha. Cheguei a bater uma vez, me lembro que uma vez eu estava no elevador com a minha tia, minha prima, e a Alice devia ter uns 3 ou 4 anos naquela fase, assim.
E ela começou a me irritar e eu vi, tipo, elas me olharam assim, não vai fazer nada? E aí eu peguei, dei uns tapas nela. E eu me lembro a minha sensação de, tipo, quem manda sou eu, entende? É apanhando que você vai compreender como é que você me respeita. Mas é na hora que a gente entrou no carro que ela começou a chorar, aquele chorinho assim. Eu falei, putz, cara, pra que eu fiz isso, brother? E eu não tinha ainda conhecimento, mas eu já sentia que esse não era um caminho que fazia sentido pra mim. E que não faz sentido pra nenhuma criança, tá? Violência gera violência. A violência contra a criança é naturalizado. É um negócio surreal, mas vai fazer como? Se não fizer, se não der uns tapas. É porque você não sabe, meu amor, porque o nome disso é ignorância, entende? Vai se informar. Isso para psique dessa criança é extremamente violento. Mas enfim, para o desenvolvimento dela, né? E aí eu me lembro que desse dia eu falei, isso nunca mais vai acontecer. E foi quando eu comecei a me inteirar e buscar ajuda. Eu entendia que eu não tinha recurso. Eu tinha os recursos que eu tinha, a forma como eu tinha sido educada. Então eu precisava fazer diferente. Esse rapaz, tem uma hora que ele falou assim, não, amiga, mas é porque o meu padrasto, por exemplo, minha mãe dizia que ele podia me bater, ele me batia com motivo. Então ele me dizia assim, esse tapa aqui é porque você fez tal coisa. Esse aqui é porque você fez tal coisa. Então aquilo pra mim era melhor do que eu apanhar daquele jeito. E na hora que ele falou que ela fechava as cortinas, ele falou, ela vinha com tudo pra cima de mim. Assim, era uma raiva muito maior do que ela, né? Assim, ela extravasava toda a dor dela nele. Não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha feito. Aí eu falei pra ele, mas você aprendeu o que com isso? Não, amiga, eu aprendi a não fazer mais. Mas por que você aprendeu a não fazer mais? Porque senão eu podia apanhar de novo. Mas qual foi a compreensão em relação àquilo? Não teve compreensão, colega. Você simplesmente parou de fazer por medo. Entende? E isso é um perigo, porque isso vira, muitas vezes, até uma panela de pressão. A gente vê a violência entre os homens. Eles ficam dentro de uma panela de pressão ali, guardando, guardando. Chegou a hora que eles estouram. Bate porta, sai batendo na cara da gente, matando, entendeu? Aí desci do carro assim, cambaleando ainda. Falei, putz, caraca. Ai, é isso. E aí eu tô trazendo esse questionamento porque sobre presença, né? Porque é muito mais sobre presença real, amorosa, né? Conectada, do que sobre tempo, sobre estar vendo o seu filho crescer, se você não tem disponibilidade para isso, entende? Então, sabe como tem uma linha tênue que precisa ser observada nisso tudo? E aí foi muito interessante no evento, porque eu fui surpreendida também por encontrar muitas colegas da educação parental. Eu sentei perto de uma, né, ela começou a me contar e passou um filme na minha cabeça, assim, de quando eu comecei, né? Eu comecei tem mais de 10 anos com parentalidade. E aí, sincronicamente, encontrei Cláudia, que é uma amiga que tem uma escola, Vila dos Idiomas, em São Paulo, uma escola de inglês, em que ela traz um trabalho de uma educação consciente a partir disso. A gente fez uma formação juntas, primeira formação juntas de disciplina positiva e dentre outras, né? Eu terminei sendo uma das fundadoras da Associação Brasileira de Disciplina Positiva no Brasil. A gente fez uma formação com a Jenny Nelson no Brasil. Ela veio para cá para a gente poder fazer essa formação com ela sobre relacionamento, que foi uma formação maravilhosa. Escutar ela foi muito surpreendente. E aí, eu e Cláudia, a gente ainda se estendeu, que a gente tem um podcast juntas, depois eu vou colocar também na nossa comunidade. Tô cansada... Como é que é, gente? Esqueci o nome agora. Tô feliz, mas tô exausta. Uma coisa assim. Eu esqueci agora o nome. A pessoa, né? Acabei de olhar antes, que isso eu olhei. Eu falei, eu preciso olhar o podcast de Claudinha, que eu quero falar que eu tenho com Claudinha, para eu não esquecer justamente o que eu olhei, eu esqueça. Enfim. Mas eu vou deixar para vocês depois. A gente tem uns 9 episódios. A gente fala sobre escola, a gente fala sobre a nossa trajetória. É muito legal. E a gente foi juntas para a Dinamarca e para a Finlândia, foi através de Cláudia que eu fui, para conhecer as escolas de perto, de como funcionavam as dinâmicas. Foi uma viagem extremamente transformadora na minha vida. E é isso, essa viagem, ela me trouxe uma percepção de olhar para a infância de um jeito que nenhum livro tinha me trazido. As experiências são muito viscerais, né? De ver
a Dinamarca principalmente, né? Ele é um país que olha muito para a infância. A gente teve, por exemplo, numa escola, numa escritório de arquitetura, em que eles mostraram para a gente como a escola da educação infantil é construída, e toda a maquete, né? Não, acho que não é maquete para arquitetura, mas enfim, todo aquele desenho de como a estrutura vai vir à tona é a partir das crianças. As crianças vão no escritório, crianças pequenininhas, e eles vão pedindo para elas desenharem de como elas se sentem, de como elas gostariam que essa escola fosse, para que elas possam se sentir bem. Vocês têm noção disso? É lógico que é um país de primeiro mundo, a gente sabe disso. Mas é muito, assim, inspirador e tocante, né? E aí eu vi toda aquela disponibilidade, sabe? Que aqui a gente tem que defender, respaldar que não se bate em criança. Não, porque qual é o problema? Só um tapinha? Um tapinha não dói, é assim que educa. Sabe? Uma coisa muito louca. Como a gente como estamos atrasados, né? Isso deve ter uns 6 anos que eu fui com a Claudinha, ou mais. Foi logo quando eu comecei. E a gente terminou estendendo e facilitando workshops juntas em Portugal, que foi muito legal. Enfim, assim, essa trajetória minha, ela veio à tona nesse evento agora do Beach Mummy, do Mãe Summit. E eu tava conversando com essa moça, e ela falando, né? E conta, a gente conversando e tal. Aí ela me falou assim, não, porque teve um documentário maravilhoso que eu assisti, que eu levava para as escolas, porque parece que ela tem escola. Eu falei, documentário Começo da Vida? Foi um documentário que eu participei. E dei um depoimento super importante, não só sobre a depressão pós-parto, mas sobre esse questionamento que eu já trazia dentro do documentário sobre... Eu me lembro que eu falo do meu ex-marido, que ele é médico, e eu falo, mas se ele dá plantão, qual é a culpa que eu tenho disso, gente? Eu estou dando um plantão diário aqui. Isso já era algo que me mobilizava, e na época eu estava começando a estudar sobre parentalidade, não sabia o que me aguardava, que era o lençol de mãe e ver a mulher, né? Mas eu tô aqui só falando de mim, né, gente? Mas também, né? É pra falar de mim também, né? Também tô falando das pessoas, lógico, assim, desse rapaz e tudo mais. Mas enfim. E aí foi passando um filme na minha cabeça, também tô falando de mim por isso, que tem a ver com a minha trajetória. E aí ela ficou assim, ela foi muito querida, ela começou a me apresentar a várias mulheres, ela me apresentou a uma que tá organizando o Festival Parental, que vai acontecer, acho que em novembro, o Mãe Solo Summit, que vai acontecer lá na Beach Mummy. E assim, e aí eu falei para ela e falo aqui para vocês que essa minha trajetória com a parentalidade, com essa necessidade de fazer diferente, me fez perceber, diante das mulheres que eu atendia, a importância de olhar para a mulher, sabe? Porque eu percebia que virava uma grande... um ditado que eu esqueci também agora, estou esquecendo tudo. Era um lugar em que não é que não funcionava, mas que eu ficava ali dando 2 passos para frente e um para trás. Quando eu olhava, assim, né, são recursos que a disciplina positiva me trazia, mas que gerava muita culpa. Eu percebia as mulheres que vinham, geralmente mulheres querendo olhar para essa relação. Dificilmente você vê, hoje tem mais homens falando sobre isso, mas na época que eu comecei não tinha. Então mas eu não consigo, né, porque... E aí eu percebi que era essa mulher que precisava primeiro ter um autoconhecimento sobre ela, se conhecer, para que ela pudesse estabelecer essa relação a partir desse conhecimento, não desse lugar de ficar se chicoteando, entende? Porque aí o tiro era no pé, gente. Era o tempo todo fritando, querendo estudar, querendo ler livro, e as coisas não se aplicavam. Eu me lembro que, quando eu comecei, né, e que eu ainda não compreendia como lidar mesmo, porque eu percebi que não era só sobre os meus filhos, era sobre as minhas relações como um todo. Eu me via num lugar muito autoritário. E aí eu falava às vezes para os meus filhos, mas eu entendo que você parece que está triste. Piorava, minha irmã. O negócio, porque era bem aplicar uma ferramenta, entendeu? Mas me parece que você está triste. Me parece que... Mãe! Ou quando eles começaram a entender, tipo, falava Alice principalmente, né? E Romeu piorava o comportamento, logo quando ele nasceu, né? Que foi justamente um período que eu comecei a trabalhar mais ainda. Quando eu comecei a dar alguns workshops pelo Brasil, enfim, viajei pra caramba. E ele bem pequenininho. E aí, quando eu comecei a ver que o processo era sobre a pessoa que vos fala,
e eu comecei a internalizar isso em mim, às vezes eu olhava no olhinho, falava, filha, o que está acontecendo? Pronto. O acolhimento do coração com o coração. Sabe assim, de olhar na bolinha do olho, tipo, estou aqui disponível porque eu acredito nisso. Não porque eu estou querendo fazer, aplicar uma educação. Entende? E como isso foi mudando. E como eu percebi que, eu sempre fui muito inquieta e estudiosa, pesquisadora, né? Eu sempre me vi muito nesse lugar, eu comecei a ver que não estava fazendo sentido. Eu precisava estudar sobre culpa, sobre como cuidar dessa mulher, mais água, peraí. E aí foi quando na pandemia eu comecei a criar umas mentorias para falar sobre limite, sobre culpa, sobre quem é você para além dessa função. E aí começou a florescer muito mais. Tem um depoimento de uma aluna que ela fala, é sobre isso, Orjana. Agora eu tô me sentindo muito mais pronta para lidar com essa relação. Entende? Não adianta estudar educação vive consciente, disciplina positiva, melhor quarto Montessori, sabe? Tentar buscar milhões de ferramentas se você não olha para você. Porque se você tem essa disponibilidade, tudo isso vai vir num lugar diferente. Entende? Você vai ter mais possibilidade e capacidade de manejo. Eu percebia isso também na escola, que eu fiz uma formação no GAA Escola com José Pacheco, né? E eu me lembro que eu me sentia super tímida de discutir nas escolas sobre as coisas que estavam acontecendo com os meus filhos, porque eu me sentia, não, a educadora, né, a professora tá falando, ela sabe. Quando eu comecei a olhar para mim, eu ia para a escola, eu sei do que eu tô falando. E eu já fui até, me lembro que a Alice foi para uma escola Waldorf uma vez no Rio de Janeiro, e a professora gritava muito, e a Alice disse que ela virava um grande monstro quando a porta se fechava, era exatamente isso que ela dizia. Inclusive tem um episódio também de um podcast que eu fiz com a Alice, gente. Eu vou deixar tudo isso na comunidade e vou organizar no Spotify. Tanto esse com Claudinha, tô calma, mas tô exausta. Não lembro, gente. E o Arte de Educar, que eu tenho 3 episódios e tem a Alice nesses episódios, é muito fofo, assim. Ela contando que ela me pediu para falar no podcast na época, e ela contando como não precisava de diretora, que a escola precisava mudar e tal. E aí quando eu fui compreendendo, encontrando essa força em mim, eu tive muito mais respaldo para chegar e dialogar com esses professores, mas eu falei dessa escola, né? Que a professora cheguei e falei, olha, eu posso ajudar vocês de repente, a gente pode pensar em alguma coisa. Ela fez assim, anota aí na ata da reunião, mães diz que é educadora parental. Diz que pode contribuir, assim, meio que dando uma diminuída no que eu estava propondo, né? Poxa, querida, que pena que a gente não tem como dialogar, né? Eu tô querendo ajudar. E aí eu fui compreendendo como me colocar sem ficar nesse lugar de, mas você que sabe, né? Vocês estão falando. Eu falei, vamos entender aqui, né? Como é que a gente faz para que isso aconteça de um jeito respeitoso, porque não tá funcionando isso que você tá fazendo. Não tá rolando. Mas enfim, e aí no evento, foi meio que uma lembrança dessa época, que foi uma época muito rica para mim, assim, que me trouxe muitos ganhos, assim, de trabalho, né? Eu criei um curso Arte de Educar, que é um curso maravilhoso, que eu estou transformando ele num livro, porque eu queria muito que isso fosse algo que estivesse na mão dos pais em geral, né? Que não sejam só as mães. Enfim, e aí, o que me tocou também dessa viagem foi esse projeto Nem Só de Mãe Vive a Mulher, que aí teve uma mulher que falou para mim, que compartilhou um vídeo eu dançando, que a gente no final teve um samba. O evento foi incrível, a Dani entrega muito, assim. Ela é uma mulher que eu acompanho o crescimento da Dani, que é mais ou menos o tempo que eu tenho, né, de parentalidade, ela tem com a Beach Mami. E ela simplesmente construiu um império de amor, né? Eu falei sobre isso nos stories, de empoderamento das mulheres. Empoderamento é uma palavra que já está um pouco passada, mas é esse lugar, né? De dar voz para que essas mães possam existir com independência, com seus propósitos, como isso é possível, sabe? Do que esse lugar tão competitivo, né? Que ainda acontece muito entre as mulheres, e a gente precisa cada vez mais perceber que quando a gente realmente se apoia, todo mundo floresce. Isso é real.
Mas enfim, e aí ela botou, nem só de mãe viver mulher, é uma oração. E eu fiquei assim, cara, é isso, né? Porque oração não é só pedido, né, gente? Oração é lembrança, né? É a gente recordar do que é essencial, sabe? A gente se conectar com o que importa, né? E para mim faz muito sentido eu olhar para a mulher que eu sou. Isso me faz ser uma mãe muito mais presente. Para mim, o que Jung fala é muito sério, assim. É muito difícil para uma criança, é muito pesado para uma criança carregar a vida não vivida dos pais, né? E para mim isso está nesse lugar. É muito estratégico a culpa, essa estrutura que faz você acreditar que você precisa ficar ali presente 24 horas, né? Sabe? Essa forma de nos manter dentro de casa, além do fato de quem quer, sabe? Eu acho que precisa ser uma escolha. E aí quando ela me trouxe isso, eu falei assim, cara, que legal. É isso, eu criei um projeto que traz a existência da mulher para que ela possa existir nas outras funções. A Glenn Doyle, no livro dela, A Indomável, que eu falo muito para vocês aqui, ela fala quem somos nós para além das funções, né? Porque ela fala, se você perguntar para uma mulher o que é que ela ama, ela vai falar sempre que está relacionada a alguma função, né? Materna, profissional. Mas e ela? O que é que ela gosta? Sabe? Então, para mim, esse virou um grande lema, assim, esse é o manifesto do meu trabalho, que cada vez mais ele toma corpo. E nesse evento eu fiquei assim muito impactada como as pessoas vieram falar comigo por causa eu estava com a camisa do Nem Só as Mães Vê a Mulher. Inclusive, depois eu estou fazendo um levantamento das mulheres que estão interessadas nela, porque muitas vieram falar comigo e eu quero fazer uma retirada da camisa para poder disponibilizar para vocês, né? E aí eu ia falar mais o que, gente? Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água. E eu percebi, o meu trabalho ele é muito aquilo que eu venho vivenciando, né? E eu percebi na relação com os meus filhos como mudou, como eles ficaram bem mais leves, principalmente a Alice, quando eu comecei a existir muito mais como mulher, assim. Quando eu comecei a ocupar outros espaços, desejos, defender os meus desejos, os meus hobbies, ir para fazer meus movimentos sozinha. Mãe, você vai sozinha? Mãe, eu estava lá na exposição da Janis Joplin. Gente, para tudo que é aquilo, bicho. Que exposição. É uma experiência, assim, sensorial. A voz da mulher, só a voz dela, quando você entra, você já fica mega arrepiada, assim, né? Uma história linda, uma mulher conectada com a família, que foi tão deturpada a imagem dela, né? Como se ela fosse uma mulher, enfim, uma mulher puta, uma mulher banalizada a imagem dela, sabe? E ela é uma mulher conectada com os desejos dela, com a existência dela. E são esses rótulos que nós levamos quando a gente está conectada com aquilo que a gente deseja, né? Foi engraçado, abrindo aspas, que eu estava no evento e aí no final eu fui dançar samba e funk, né? E eu postei, e eu recebi algumas mensagens no direct, assim, nossa, hein? Que engraçado, eu recebi de alguns assim. Aí eu falei, engraçado? Como assim engraçado? Vamos elaborar isso, a pessoa louca. Porque, né, assim, o que tem de engraçado tá dançando, rebolando? É porque esse lugar não é autorizado pra gente, entende? Então, é meio que engraçadinho. É diferente de dizer, pô, que massa, bicho. É isso, né? Vamos... Teve uma mulher que repostou eu sambando lá e botou, é sobre nós sermos inteiras e não perfeitas, apesar de eu não gostar muito desse nome inteira, vocês sabem disso, eu já falei que fica um pouco enjoadinha, mas é isso, sabe? Então, e aí, voltando para a exposição, aí eu mandei para minha filha que está assim, estudando, gente. A Alice está estudando Bell Hooks, Silvia Frederick. A Alice está parecendo assim, baixou um santo, foi fisgada. Não foi sobre influência minha, influência direta, né? Porque indireta com certeza, mas poderia ser que ela não se interessasse, porque isso não foi imposto. E assim a gente tem tido trocas surreais. Ela está letrando as pessoas que estão ao redor dela, as amigas. E eu mandei para ela, mãe, quem é? Eu não conheço essa, mãe.
Você não me falou dessa? Eu falei, filha, eu também já tinha esquecido dela, ela tem uma voz linda, ela ficou encantada. Eu até coloquei nos stories também, no meu feed, a conversinha rápida que a gente teve, que a gente conversou muito mais sobre isso. Sabe, assim, então, eu saí do evento, assim, com essa necessidade ainda não, de reiterar mais ainda esse lugar do Nem Só de Mãe Viver a Mulher, que realmente deveria ser uma oração para que a gente possa relembrar constantemente quem somos, constantemente os espaços que a gente quer ocupar, mesmo quando a gente tem filho pequeno, sabe? Isso não quer dizer que a gente não se doe, né? Que a gente não esteja ali para eles, mas eu digo isso até nas dinâmicas. Quando eu falo no documentário, por exemplo, em que eu ficava o dia inteiro com a Alice e com o Romeu, e Jimmy trabalhava o dia todo, chegava e tinha que dar plantão. Primeiro que no documentário eles mesmos falam isso, né? Um casal não dá conta de educar uma criança. É muito exaustivo. Mas tinha um lugar ali em que eu questionava o direito de existir também, sabe? Então, eu vejo muito nas mulheres que eu já atendi e muitas que chegam até mim, um lugar de controle, porque quanto mais você tá presente, mais você é vista, né? Aquelas mulheres que estavam naquele evento ali não são mulheres vistas pela sociedade lindamente. É como o Dani fala, as revoluções elas não são gentis, pra gente principalmente. Elas são mulheres que carregam culpa, né? Que carregam ao mesmo tempo coragem, mas são mal vistas. Então, para ter que se vincular com esse reconhecimento, então deixa eu ficar aqui sem dormir, e na hora que a criança dorme eu vou arrumar a casa, eu vou lavar prato, eu vou fazer comida. E eu não tô falando para o lugar onde quando você não tem essa ajuda, né? Tô falando de um lugar de privilégio, quando você tem alguém pelo menos que faça por você, que sua mãe, sua amiga, seu marido, sei lá, alguém que possa te apoiar, sabe? Não, eu vou fazer, porque é nesse lugar que eu sou vista, que eu sou reconhecida. Então, deixa eu botar a mão na massa, sabe? E aí, na hora de botar a mão na massa por si, já não tem nem mais energia, né, gente? Eu digo em outras fases também. Eu vejo que quanto mais sobrecarregada, menos energia a gente tem. Eu tô atendendo uma mulher, na mentoria que eu faço, que é a Mátria Selvagem, e que eu tô com vagas abertas, em que a gente tem trabalhado isso. Esse lugar de se desprendendo de coisas que ela acredita que é assim que ela precisa ser vista. E aí tá sobrando tempo e eu não sei nem o que fazer com o meu tempo, gata. É um pouco isso, tipo, e agora? Pra mim foi super difícil me encarar, sabe? Tá de frente com mim mesma só, sem ter algum tipo de estímulo. Andar sozinha, caminhar no meu próprio corpo, me fazendo companhia, sabe? Me apoiando, me ancorando. Não, era tipo, de uma certa tristeza, porque eu não sabia o que era estar só. E eu percebi o quanto a minha solidão era um grande substrato para me relacionar com os meus filhos. Como eu comecei a ficar encantada pela existência deles, a partir do momento que eu comecei a ficar encantada pela minha própria existência, sabe? Eu estava conversando com Claudinha, a gente foi jantar, foi tão gostoso, é tão bom ter amigos, né, gente? E a gente estava falando sobre ela tem uma filha que já saiu de casa, né? E ela dizendo, amiga, a questão é que a gente estava discutindo isso, as mulheres não têm outros pilares na vida, é só filho. E aí a criatura vai embora, como é que faz? O ninho vazio ele já é um lugar real. Mas quando você não tem outros lugares para se ancorar, o que você gosta de fazer, gata? Que lugares você gosta de ir? Sozinha ou com alguém? O que você está lendo? O que você está assistindo? O que você está vendo? Entende? O que você está... O que você gosta de que maneira você gosta de se vestir? Você curte isso? Você curte? O que você gosta? Sabe? A gente vai se desprazerando, sabe assim? A gente vai se afastando. A Dani fala no livro dela, que é uma coisa que eu já falei, a gente não sei, acho que sim, né? Não, acho que não. Eu amo meu filho, mas nem sempre gosto de estar com ele. Que tal? Eu olhei e falei, cara, é isso, né? A gente não pode falar isso em voz alta. Acha que Dani construiu aquele império, fez esse evento tão lindo com tantas outras mulheres, por quê? Porque ela
defende os espaços que ela precisa ocupar para além do filho, e por ele, e para ele, e com ele, entende assim? Porque eu percebo que esse caminho que nós mulheres que acreditamos que a gente precisa existir, a gente cria uma conexão ainda mais. Eu não acho que, não estou comparando, né, com quem tá, não, mas como essas crianças, se elas ficam mais livres para não carregarem a culpa de minha mãe tá largando a vida dela inteira para cuidar de mim, né? Eu sinto que tem uma possibilidade de conexão muito bonita, sabe? São seres humanos imperfeitos se conectando num lugar das suas próprias existências, entende? Não de um lugar de tipo, ai, a mamãe tá fazendo por você, né? Então, não vai, né? Fica com a mamãe. Eu voltei agora mesmo desse evento, do Beach Mommy. Como eu tinha trocado com a Alice sobre Janis Joplin, eu falei, putz, a Alice vai querer saber um monte de coisa, né? Vai ser massa, eu vou dividir com ela também e tal. Aí, ela foi me buscar no aeroporto. Quando ela chega para me buscar no aeroporto, ela foi com uma amiga. Pergunte se ela queria saber alguma coisa. De qualquer coisa. Oi, mãe! E aí, vambora, pá! Eu que não esteja conectado com a minha vidinha, né? A minha vidona, com um monte de coisa que eu tô pra fazer, com coisa que eu quero ler, com milhões de livros que eu trouxe, com coisas que eu comprei, parcerias que eu quero construir, entendeu? E ficar presa a filho. Isso não quer dizer que eu ame menos ela. Depois, quando chegou em casa, ela me abraçou, depois voltou do evento. Mãe, eu vi que você estava curtindo muito, né? Eu falei, estava, minha filha. Abre aspas para algo bem importante, para vocês verem como é que são as coisas. Eu estava lá e teve um dia que ela me ligaram os dois para resolver conflito. E eles estavam com o pai. Entende? O pai estava também trabalhando, mas aqui em Salvador, eles ligaram para mim, para eu mediar o conflito entre os dois. Entende? E assim, esse é um lugar em que eu já gostei muito de estar, de ter esse privilégio, né, de ser essa mediadora. Eu reconheço que isso foi algo construído em mim e que não é só uma habilidade que eu construí na maternidade. Essa habilidade eu construí através deles e isso eu levei para minha vida. É isso, né? Nós temos várias habilidades. Nesse livro, Dani fala isso. Soft skill, né, que ela chama. Muitas habilidades que são extremamente importantes para o mercado de trabalho, que uma mãe faz. Gerir conflito, organização, previsibilidade, liderança afetiva, dentre outras. E aí eu ajudei os dois e falei depois, por que vocês vão procurar no seu pai? Ah, mãe, porque a gente pensou em você. E eu falei com o pai, você entende o que eu falo de trabalho invisível? Que às vezes fica um pouco turvo a nossa comunicação? Ele, não, Jana, você tem razão. Completamente, assim. E é isso, tô correndo atrás. Eu falei, corra. E de repente faça uma maratona, né? Para poder... tanto que eu já fiz um episódio de podcast aqui, que eu já falei, se você me alcançar, tá massa. Eu não tô aqui para discutir, para competir, de que eu tô na frente, eu sou a que tem toda a visão emocional. Não, eu quero tempo para mim. Quero muito tempo para mim. Ao mesmo tempo, quando eu consegui ajudar eles com o conflito, eu fiquei muito feliz, muito preenchida de dizer, putz, ajudei meus filhos a lidarem com isso, sabe? Que bom que eles têm a mim para ajudar eles nesse sentido, que tem o pai em outros aspectos. Mas vocês entendem? Tem o pai em outros aspectos, mas eu termino carregando uma carga maior, porque eu também cuido dessas questões emocionais, fora todas as outras coisas, sabe? Então a gente vai criando habilidades que são importantes, mas também a gente tem que ter esse cuidado para a gente não querer abrir mão desse prestígio, entende? Ai, como é gostoso, né? Ligam para mim, eu que resolvo, eu que sou incrível. Não, cara, eu quero sambar. Me joguei lá no samba, vocês viram, né? Depois de ter feito milhões de contatos de trabalho, de ter gente me abordando com a camisa, porque é isso, a minha marca é uma marca que eu venho construindo há um tempo, gente, que é o Lençol de Mãe Viver a Mulher, sabe? Então foi muito bonito ver as pessoas interessadas nela, porque eu sei que tem realmente espaço, é muito necessário que a gente exista. É isso que eu tô falando agora, desse conflito, que eu tive que ajudá-los, entende? Eu preciso estar existindo de outra forma para poder conseguir ter essa disponibilidade, porque senão como é que vai ser, cara? E aí eu tava falando isso até para uma das mulheres lá que a gente conversou uma hora, uma educadora parental, sobre o quanto muitas vezes a gente fica infantilizada, entendeu?
Porque a gente vai ficando nesse ambiente privado, a gente vai ficando meio que, ai, bota a roupinha colorida, ai, eu não consigo, ai, não sei o que lá. A sociedade fala que você é linda e maravilhosa quando você está totalmente submetida a essa função. E você fica meio que distante do seu brio, do seu fogo de criação, da sua sexualidade, sabe? Fica tudo meio que, né, pedindo licença para chegar, sabe? E eu vejo um evento daquele com mulheres extremamente potentes, realizando, todas mães, inclusive com espaço para as crianças. Vocês entendem, gente? Mas é isso, eu voltei assim muito empolgada, já com bastante trabalho. Essa semana tem grupo terapêutico, tem o Matra Selvagem, que eu deixei até para vocês lá, o formulário de aplicação, para quem tiver interesse. É uma possibilidade de fazer um acompanhamento e um direcionamento bem interessante para que você saia desse lugar e você floresça na sua própria vida, e a galera só ganha com isso, no caso as crianças. Então, é isso, gente. Muita coisa linda acontecendo por aqui. Compartilhem, né? Por gentileza. Cadê o sininho? Já botou o negócio aqui, a bodega do sininho? Então faz a sua parte aí, gata. Na moral, compartilha com o pessoal. Comenta aqui, bota emojizinho. Ó, Jana, tô te vendo. Não, você entendeu, né, gente? Entendeu? Porque o negócio precisa. Precisa. Vou deixar os links todos que eu falei aqui. Eu espero que eu não esqueça. Se tiver interesse na camisa, me manda mensagem também aqui, ou no direct, na comunidade, onde for. E o podcast meu de Alice e esse que eu tô com Cláudia, tá bom? Que é maravilhosa também. E é isso. Seguimos juntas, juntos. Juntos também? Cheiro.